Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus Sem Igreja. Esse programa é para você que quer se aproximar de Deus, fortalecer sua fé, ouvir mensagens cristãs, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Hoje vou falar sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade que incomoda algumas pessoas e muitos cristãos preferem ignorá-lo. Alguns até têm medo de falar sobre ele. As pessoas que não acreditam em Deus criaram o termo paranormal para explicar os acontecimentos sobrenaturais da realidade espiritual. Mas independente de gostar ou não, de acreditar ou não, o mundo espiritual existe e um dia você vai fazer parte dele. Vai se mudar para lá e ele vai se tornar a sua realidade eterna. Quem ignora o mundo espiritual vai ter que viver a eternidade num lugar que não conhece e para o qual não se preparou. É como dormir e acordar num continente distante, totalmente desconhecido, com pessoas diferentes, costumes diferentes, valores diferentes e sem ter nenhum conhecimento e nenhum dinheiro no bolso. No mundo de hoje, algumas pessoas ainda buscam a espiritualidade, mas a maioria não quer envolver Deus na sua busca. Não querem que Ele palpite nas suas escolhas e decisões. Acham que Deus é apenas um conceito velho e antigo. Não entendem realmente quem Ele é e qual o seu papel no mundo espiritual. Deus não foi criado pelo ser humano, Ele não é uma figura mitológica e nem é uma entidade que pode ser controlada. Muito menos é um deusinho que pode ser comprado por ofertas ou subornado com presentes. Sacrifícios primitivos não alcançam a grandeza de Deus. Caso você não saiba, eu vou tentar explicar. Deus sempre existiu, ninguém o criou. Ele não nasceu num tempo passado, porque até mesmo o tempo não existia antes de Deus. Foi Ele que o criou. Antes dele não existia nada e foi Ele que criou tudo. Inclusive criou a dimensão do mundo físico onde vivemos e criou o tempo que governa nossas vidas. A história da humanidade começou assim, Gênesis 1, 1 a 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, antes disso não existia nada. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Nesse momento foi que Deus criou o tempo. Este foi o primeiro dia. Aqui as horas começaram a ser contadas. Ele criou o dia e a noite antes de criar o sol e a lua. Eles só foram criados no quarto dia, mas o relógio do tempo já estava correndo. Quando Deus criou o mundo físico, Deus o separou do mundo espiritual. Ele criou uma dimensão separada para colocar nela a sua maior criação, o ser humano, que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus e ter domínio sobre toda a terra. O homem era o Deus do seu próprio mundo. E Deus deu ao ser humano a liberdade de escolher, a livre escolha. E por isso mesmo teve que mantê-lo restrito numa realidade separada, a realidade do mundo físico. Em João 4, 24, Jesus explicou que Deus é um espírito. Deus é um ser espiritual, ele vive na dimensão espiritual e todas as suas criaturas têm um espírito.
todas são espirituais, inclusive o homem. Mas como ele sabia que o homem ia tomar decisões erradas, criou uma dimensão separada e o restringiu ao mundo físico. Colocou o espírito do homem preso a um corpo físico dentro dessa dimensão. Alguns estudiosos, não lá muito inteligentes, criticam Deus, dizendo que ele fez da raça humana um experimento para todo o mundo espiritual. Eles se justificam usando a palavra de Paulo em 1 Coríntios 4:9. Pois tenho para mim que Deus nos fez espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E até pode parecer isso mesmo, se você esquecer o verdadeiro motivo pelo qual Deus criou o ser humano. Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem para ser como Deus, dominando o seu próprio mundo, sendo Deus na sua própria dimensão. Mas como Deus sabia que o homem ia errar, então o prendeu à dimensão física. Dessa maneira, a maldade do homem ficaria restrita a este mundo. E todos os habitantes do mundo espiritual observam essa nova criação e aprendem com ela, como Paulo escreveu em Hebreus 12:1. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Ah, mas então os estudiosos estavam certos. Deus está fazendo um experimento com a raça humana. Não, ele não está. O que Deus está fazendo é ensinando o ser humano como é ser um Deus. Em João 10:34, Jesus citou a passagem das Escrituras que diz: sois deuses. E eu sei que Deus ama o ser humano que criou. Vou ler 3 versículos que provam isso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 15,9. Como o Pai me amou, também eu os amei. Permaneçam no meu amor. João 16:27. O próprio Pai os ama, porque vocês me amam e acreditam que vim de Deus. Então Deus ama o ser humano e por isso o criou. Deus é o Criador de tudo o que existe, no mundo físico e no espiritual. Deus sempre existiu e ninguém é maior que Ele. Ele é todo-poderoso. E por isso todo o mundo espiritual está debaixo do poder de Deus. Todos os seres espirituais têm que se submeter a Ele. Todos têm que prestar contas a Ele. Mas como Deus ama o ser humano e como sabia que o ser humano ia ser refém dos seus próprios erros e más decisões, e como também sabia que o ser humano ia se destruir espiritualmente se entregando à maldade, então Deus se vestiu de um corpo físico e entrou na nossa dimensão para libertar espiritualmente sua criação. O Deus homem, o Filho de Deus, como conhecemos, Jesus, veio ao mundo que ele criou, se submeteu à sua própria criação, sofreu com ela e foi morto por ela. Tudo isso para criar um caminho seguro para o ser humano voltar para sua casa no mundo espiritual. E Jesus, que é Deus, tem poder total sobre toda a sua criação, tanto na dimensão do mundo físico quanto no espiritual. Paulo explicou essa verdade em Filipenses 2, 9, 10 e 11. Deus o exaltou grandiosamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
E Paulo também escreveu em Efésios 1, 20 e 22. Deus o ressuscitou dos mortos e o fez assentar à sua direita nos céus, acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e o constituiu sobre todas as coisas. Conclusão: no mundo espiritual existe um poder maior que está acima de todos, e é Jesus, o Filho de Deus.
nome é Concécio e você está escutando o programa Deus sem Igreja. Hoje estou falando sobre o mundo espiritual. Se você decidir buscar a espiritualidade, mas quiser deixar Deus de fora, o mais provável de acontecer é acabar se metendo no submundo espiritual. Vai se envolver com espíritos rebeldes, mentirosos e enganadores, que se escondem aqui na Terra na dimensão espiritual. Alguns estão aprisionados aqui, outros estão perdidos, todos esperando o dia do seu julgamento. Como reconheceram aqueles espíritos maus que encontraram Jesus lá em Mateus 8:29? Eles gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Todos os seres espirituais reconhecem quem tem o poder no mundo espiritual. Todos sabem muito bem para quem tem que se ajoelhar. Mas os pobres seres humanos que não têm a menor percepção da realidade espiritual, quando querem se espiritualizar sem a ajuda de Deus, acabam se metendo no mundo espiritual sem a proteção dele. Hoje em dia existem várias religiões e até ramos do cristianismo que seguem doutrinas ensinadas por espíritos rebeldes a Deus. Muitos nem são demônios, são apenas espíritos de pessoas que não se submeteram a Deus quando eram vivas, e por isso ficaram aprisionados aqui na Terra e ainda continuam se rebelando. Muitos resolveram enganar o máximo de pessoas possível para se vingarem do seu destino. Esses espíritos criam histórias e contam mentiras para guiar pessoas a uma falsa realidade espiritual. E lá essas pessoas se tornam prisioneiras, como os espíritos que as estão guiando. Se você que está vivo hoje não acredita na palavra de todos os seres humanos, se não confia cegamente em todas as pessoas, por que deveria acreditar em um espírito qualquer que você não vê e nem sabe quem é? Só sabe o que ele te fala, e nem mesmo pode olhar nos olhos dele para saber se está falando a verdade. É muita ingenuidade do ser humano querer negociar com o mundo espiritual e ao mesmo tempo rejeitar o Criador desse mundo, que tem poder e domínio sobre todos os espíritos. A pessoa quer acreditar em espíritos que estão aprisionados aqui na Terra, mas não quer acreditar nem respeitar aquele que tem poder sobre esses espíritos. Paulo perguntou em Hebreus 12:9: Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos? Deus é que é o Pai dos Espíritos, e com ele estão todos os seres espirituais que ele criou, cada um na sua posição hierárquica. Anjos, arcanjos, querubins e todos os seres e animais que existem na realidade espiritual. E não são 3 e nem 10, mas multidões incontáveis, exércitos espirituais. E como Deus ainda é o Criador, ele continua criando. Ele não está dormindo. Então, se um anjo se revolta, Deus cria outros melhores ainda. E abaixo nessa hierarquia espiritual vem o mundo físico, o mundo material onde vivemos. Ah, mas por que o mundo físico faz parte da hierarquia espiritual? Porque o homem é um ser espiritual habitando um corpo físico. Lembram que eu expliquei aqui que Deus criou o homem para ser um ser espiritual igual a ele. Mas o homem precisava aprender muitas lições e tinha que ser mantido num ambiente controlado, aqui nesse mundo físico. E além disso, Deus também queria limpar o mundo espiritual. Ele sabia que havia um anjo corrompido e que outros também simpatizavam com esse anjo. Deus não queria expulsá-lo de lá sem mostrar a todos os outros seres espirituais as provas da sua corrupção e o perigo da sua maldade. Sabe quando você está desconfiado de uma pessoa e deixa o dinheiro na mesa para ver se ela vai pegar? Foi isso que Deus fez. Ele colocou um dos seus anjos, chamado Lúcifer, para cuidar da sua nova criação, o homem.
Aí aquele que cuidava do homem ficou tomado pela inveja, porque o homem tinha recebido de Deus um mundo só para ele. E este anjo achava que merecia o mundo mais que o homem. Então revelou sua verdadeira identidade, que sempre tentou esconder. Se rebelou contra Deus, enganou o homem para lhe dar o mundo e ainda convenceu alguns anjos a segui-lo, os outros anjos rebeldes. Mas Deus não foi pego de surpresa, ele já sabia de tudo o que ia acontecer, e tudo fazia parte do seu plano para ensinar o ser humano e limpar o mundo espiritual, expondo aqueles que não eram verdadeiramente fiéis a ele. Jesus disse aos seus discípulos lá em Lucas 10:18: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Esses anjos rebeldes que foram lançados fora do céu começaram a enganar os homens que davam ouvidos a eles aqui na terra. E os homens que os seguiam também ficaram presos no mundo espiritual depois da sua morte. Cada um dentro da sua hierarquia espiritual, espíritos maus aprisionados em alguns lugares da terra, outros espíritos perdidos vagando pela terra, e ainda outros espíritos muito maus aprisionados em lugares do submundo espiritual. Mas essa questão é muito mais complexa e eu não vou entrar em detalhes agora, porque o que eu quero falar nesse programa é sobre as pessoas que decidem seguir esses espíritos presos aqui na Terra. Elas acreditam em todas as mentiras que eles contam sobre a realidade espiritual e seguem tudo o que esses espíritos ensinam. Existem muitas religiões criadas por espíritos enganadores que guiam os seres humanos a se rebelarem contra Deus e se juntarem a eles depois da morte. Mas não é uma rebelião aberta. São doutrinas sutis, cheias de mentira que guiam estas pessoas à morte espiritual. E assim mais espíritos ficam presos aqui na Terra. É bem parecido com a mídia social. Você não conhece verdadeiramente uma pessoa, só sabe o que ela deixa você saber. Hoje em dia é muito fácil editar umas fotos e vídeos, criar uma falsa realidade e convidar alguém a fazer parte dessa realidade. Depois de um tempo, essa pessoa vai ficar tão envolvida e vai acreditar em tudo. Aí fica fácil convidá-la para visitar sua realidade. E no mundo espiritual é ainda mais fácil. O espírito só tem que inventar uma boa história e fazer você acreditar nela. Na minha outra vida, eu era um rei. Eu sou um astronauta que viajou para outros planetas. Na minha outra vida, eu era um cavaleiro medieval. E por aí vai. Aí depois que você segue as instruções do espírito enganador, ele te guia para o fundo do poço, mas a passagem é só de ida. E os espíritos rebeldes, inimigos de Deus, ainda fazem a maior propaganda para te convencer que eles têm um enorme poder, muito maior que o de Deus. E que, na verdade, Deus não se importa mais com a humanidade, ou que está dormindo, ou nem existe mais. E muitos humanos ingênuos preferem acreditar nesses espíritos desviados do que no próprio Criador. Só que Deus não está dormindo e Ele não está sozinho. Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele mesmo que disse em Jó 40:2. Quem pode contender contra o Todo-Poderoso? Ele é o Senhor dos exércitos, como disse o profeta em Jeremias 32:18. O Senhor é grande e poderoso, seu nome é Senhor dos exércitos.
São incontáveis exércitos de anjos e arcanjos e seres espirituais que vivem e atuam nas diversas camadas do mundo espiritual. E todos obedecem fielmente a Deus, recebem poder dele e ajudam as pessoas que seguem a Deus. Comparar o poder dos espíritos perdidos com os exércitos de Deus é o mesmo que você imaginar uma tribo de índios em canoas de madeira com arco e flechas atacando uma frota de navios de guerra, porta-aviões encouraçados e submarinos. A frota nem se dá ao trabalho de revidar. Só a onda dos navios já vira as canoas e afoga os inimigos. Mas os espíritos enganadores fazem uma propaganda muito forte e tentam convencer a todos que os filhos de Deus são os pobres coitados, esquecidos e abandonados pelo seu Pai. Eles ensinam que o anjo rebelde tem um enorme poder e é absoluto no domínio espiritual e que ele vai dominar o mundo. Até que ele vai tentar, mas não vai conseguir. Quando estava ensinando seus discípulos lá em Mateus 16:18, Jesus disse que as portas do inferno não iriam resistir aos ataques da igreja. O inferno e todos os seus demônios já perderam a guerra. Agora é só uma questão de tempo. Mas tem outros espíritos aprisionados com ensinamentos mais sutis. Dizem que acreditam em Jesus e que ele foi um sábio, um mestre iluminado, um espírito evoluído. E assim convencem as pessoas de que se elas o seguirem, vão ensiná-las a serem sábios e iluminados e evoluídos. E se fizerem muitas boas obras e se esforçarem bastante, irão alcançar um nível mais alto na hierarquia espiritual. Tudo isso sem precisar se submeter a Deus, nem aceitar Jesus como Salvador. É o velho ensinamento do homem que consegue se salvar sem a ajuda de Deus. Só que isso não é possível. Ei, mas espere aí, você falou que esses espíritos dizem que acreditam em Jesus. Então eles são do bem. Não são. O apóstolo Tiago escreveu em Tiago 2,19: Você acredita em Deus? Faz muito bem. Os demônios também acreditam e morrem de medo. Só acreditar não basta. Tem que reconhecer Jesus como seu Salvador. Tem que se submeter a Ele, abrir o seu coração, pedir para Ele entrar dentro do seu ser e transformar a sua vida. Se tornar um com Ele, assim como Ele é um com Deus. João 17:22. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por aqueles que querem se libertar das prisões espirituais. Inclusive, nos dias entre a sua morte e ressurreição, Jesus foi até o submundo espiritual para libertar todos os espíritos que estavam aprisionados lá. Mateus 12:40. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 1 de Pedro 3,19. Ele também foi e pregou aos espíritos em prisão. Se você resolveu acreditar nas mentiras espirituais contadas por espíritos aprisionados, é melhor repensar seu futuro na outra vida. Eu sei que a igreja já decepcionou muita gente, sei do mau exemplo de padres, pastores, cristãos e organizações religiosas de um modo geral. Sei das muitas falsas doutrinas que soterram as pessoas com não faça isso, não faça aquilo. Conheço de perto os sermões da condenação. Você vai para o inferno, você é um pecador. E também sei da ganância dos seres humanos. Você tem que dar o dízimo, senão Deus não vai te abençoar. O cristianismo falhou com a humanidade, eu sei, e ainda falha muito atualmente. Essa foi a porta aberta para todas as doutrinas dos espíritos enganadores.
Mas quem falhou foram os homens, não Deus. Deus fez a parte dele. Ele te criou e te amou. Sacrificou o seu filho para libertar a sua alma. E você não tem desculpa para seguir um espírito enganador e se revoltar contra Deus. Quando morrer, você vai passar para o mundo espiritual. E é agora, aqui nessa vida, que você vai escolher quem vai te receber quando entrar lá. Vai ser Jesus e um dos seus anjos, ou vai ser algum espírito enganador? Cada um vai te levar para um local diferente no mundo espiritual. Não se iluda, a escolha é sua. E depois você não vai poder colocar a culpa em ninguém. Porque agora mesmo, nesse exato momento, você está ouvindo a verdade sobre Jesus, que deu a vida por você. E eu estou te falando que tudo o que você tem que fazer é aceitar o sacrifício dele e recebê-lo como seu Salvador. E depois, claro, pare de seguir os espíritos enganadores. A sua alma vai estar salva, porque você recebeu o sacrifício de Jesus, recebeu o pagamento dele pela sua vida. Mas se depois disso ainda continuar seguindo os espíritos enganadores, eu aposto que eles vão tornar a sua vida aqui na Terra um inferno. Porque como não podem mais capturar a sua alma, vão querer te impedir de ajudar outros a se libertar. Eu sei disso porque vivo esta realidade, a guerra espiritual. Mas muitos cristãos não fazem parte dela. Sabe por quê? Porque mesmo tendo sido salvos por Jesus, eles escolheram não lutar pelas almas dos que ainda estão perdidos. Não atenderam ao chamado de Marcos 16, 15 e 16. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se você não pregar o evangelho e não salvar almas, não vai ser condenado por isso, e nem vai ser lançado no inferno. Mas com certeza vai ficar com muita vergonha quando chegar no céu, principalmente quando Jesus te perguntar: o que você fez com sua vida? O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Cada dia me pergunto coisas que eu quero saber. Tenho que responder sem falhar. Como tomar decisões? Estamos aqui para aprender. Mas será que o que digo vai mesmo ajudar? O que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ele vai perguntar ao me ver. Quando eu penso nesses anos que eu desperdicei, as semanas e os meses que perdi. Quando eu penso nos segundos, cada hora que gastei, sei que nunca mais voltarão para mim. Mas você não pode desistir por ter falhado. Tem que continuar lutando e correndo sem parar. Não pode se sentar desanimado. Tem que continuar subindo para o topo alcançar.
esqueça o passado e recomece. No final de cada dia, não esqueça de perguntar: o que será que eu fiz com minha vida? Se eu vivo o que creio, o que será que eu fiz com minha vida? Ao vê-lo eu vou responder. Ao vê-lo eu vou responder. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Se estiver gostando e quiser mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. No programa de hoje estou falando sobre o mundo espiritual e como as pessoas que não têm Jesus no seu coração podem ser facilmente enganadas por espíritos que se dizem iluminados. O discípulo amado escreveu um aviso a esse respeito na sua primeira carta, 1 João 4, 1-3. Amados, não acreditem em todo espírito, mas provem se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas estão surgindo no mundo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, esse é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, o qual vocês ouviram que viria e já está no mundo. Toda pessoa e todo espírito que reconhece Jesus como Filho do Deus único e verdadeiro e que o recebe em si como Salvador, essa pessoa ou este espírito é de Deus. E se a pessoa está seguindo alguma outra doutrina linda que te ajuda a ser mais espiritual, mas que não reconhece Jesus como Salvador, então é uma doutrina enganosa e vai te levar para a morte eterna. Quando foram presos pelos sacerdotes e questionados a respeito de Jesus, Pedro e João responderam lá em Atos 4:12: Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único que tem poder para salvar a alma de uma pessoa é Jesus, que deu a sua própria vida em resgate de toda a humanidade. Se a doutrina que você segue está te ensinando algum outro caminho para a salvação, então é o caminho errado e a doutrina errada. Mesmo que eles falem bem de Jesus e façam muitos elogios a ele, se para ele Jesus não é o único Salvador, então é tudo uma grande mentira para te iludir e te levar para a morte eterna. E é por isso que muitas dessas doutrinas de espíritos usam seus próprios livros ao invés de usar a Bíblia. Porque na Bíblia está toda a verdade que desmascara toda mentira. E não adianta nada se o lindo livro deles é chamado de Evangelho segundo fulano de tal. Isso não significa nada. Nenhum fulano de tal morreu na cruz por você, nem foi para o inferno libertar as almas aprisionadas. Só Jesus foi, e ninguém é maior que ele. Como falei agora há pouco no programa, o poder de Deus é maior que tudo e todos. Por isso o cristão não tem que temer nenhum espírito, nem qualquer anjo rebelde e nem mesmo um demônio. O apóstolo João confirma no versículo seguinte, 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Ainda que o inimigo de Deus assuma o controle de todo o mundo, nós continuaremos sendo mais fortes do que ele,
não na nossa própria força, mas porque temos dentro de nós o Criador do mundo. Temos Jesus Cristo morando dentro do nosso coração, e todos os espíritos têm que se submeter a Ele. Jesus disse isto lá em Lucas 10, 19 e 20. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se por seus nomes estarem escritos no céu. O cristão já foi salvo por Jesus e ele não tem que ter medo do inimigo nem dos seus demônios. O que ele tem que fazer é lutar contra eles, como Jesus informou em Mateus 16, 18. As portas do inferno não vão resistir aos ataques da igreja. Ou seja, não é o diabo e seus demônios que atacam os pobres cristãos indefesos. Essa imagem é a propaganda que o inimigo divulga, porque ele tem medo da verdade. E a verdade é que os cristãos possuídos pelo Espírito Santo é que atacam as fortalezas do inferno. Eles entram nos lugares dominados pelo inimigo e resgatam as almas aprisionadas e condenadas à morte eterna. E o inimigo não pode resistir aos nossos ataques. Eu falei sobre isso recentemente no programa sobre pregar ou se santificar. Nós estamos numa guerra espiritual. Eu sei que muitas pessoas no mundo acham essa ideia ridícula e muitos cristãos não querem nem saber dessa história. Mas é o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Apesar de andarmos no mundo físico, não lutamos nele. As armas da nossa luta não são físicas, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Efésios 6, 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra governos, autoridades e poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Eu sei que a maioria das religiões não acredita nessa guerra espiritual, mas ela é real e está sendo travada o tempo todo. É uma guerra pelas almas e corpos dos seres humanos, uma guerra que muitas vezes é travada nas nossas mentes. Eu falei disso naquele programa sobre o campo de batalha da mente. E como o inimigo de Deus sabe que não pode vencer, então ele ataca forte na nossa mente para nos fazer desistir de lutar. Usa pensamentos negativos, dúvidas, problemas, preocupações e tenta a todo custo nos fazer acreditar que ele é mais forte e que não estamos prontos para a luta e que nunca vamos vencer. Mas a verdade é que ele já perdeu. Jesus já derrotou o diabo quando veio ao mundo. E como explicou C.S. Lewis lá no seu livro Cristianismo Puro e Simples, não existem duas forças iguais lutando na guerra espiritual. A verdade é que o poder de Deus, o bem, além de ser muito mais forte, é a essência de tudo, porque é o único capaz de criar. O mal não tem poder de criar, ele só consegue perverter o que foi criado pelo bem para poder usar a seu favor, e é assim que ele se sustenta. O maligno, o poder do mal, não tem poder para criar. Ele não cria a maldade, ele usa a maldade para estragar o que é bom. No Antigo Testamento, essa guerra espiritual não é relatada de forma clara. Lá encontramos só a luta do homem contra o pecado e o seu esforço em seguir a lei de Moisés para conseguir a aprovação de Deus e alcançar a sua redenção. Mas quando Jesus veio, ele desmascarou toda a farsa e engano do inimigo, escancarou a guerra espiritual e nos convocou a combater. Cada cristão foi recrutado para fazer parte das forças especiais de Deus na luta por esse mundo e pelas almas perdidas. Jesus nos convocou para essa guerra,
nos deu poder e nos equipou para lutar. E por isso mesmo o cristão não tem que se envolver com nenhuma doutrina de espíritos. Nós fazemos parte do exército de Deus e lutamos contra todas as forças espirituais da maldade aqui nesse mundo. Se um espírito é de Deus, ele luta ao nosso lado, e se não é, então luta contra. Jesus disse em Mateus 12:30, quem não ajunta comigo, espalha. Não existe meio termo na guerra espiritual. As religiões da falsa espiritualidade tentam enganar as pessoas desse mundo com suas mentiras e suas doutrinas de bondade falsa. Falsificam a verdade sobre o amor, pregam que o importante é você se amar e amar o próximo. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Quando lhe perguntaram qual era o mandamento mais importante, ele respondeu em Mateus 22, 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o importante é amar a Deus primeiro, depois amar o próximo. Ah, mas eu também preciso me amar. Se você ama a Deus e sabe o quanto Ele te ama, você não vai sofrer esta insegurança. Hoje em dia as pessoas são tão individualistas e se afastaram tanto de Deus que a satisfação do ego foi tudo que sobrou para elas. É uma geração egoísta que só pensa em si mesmo, e nada agrada mais uma pessoa egoísta do que uma religião que ensina que você pode se salvar sozinho. Todas essas doutrinas dos espíritos enganadores ensinam que a sua própria bondade é o que importa. Jesus era bom, mas você também pode ser bom como ele. Tudo que esses espíritos ensinam é que você não precisa de Deus e nem de Jesus para evoluir espiritualmente e alcançar uma espiritualidade mais elevada. A bondade está dentro de cada pessoa. Procure o bem em si mesmo e você vai encontrar. Isso é uma mentira. Jesus disse lá em Lucas 18:19, ninguém é bom, só Deus é bom. Então você não tem que ficar procurando a bondade dentro de si mesmo. O que você precisa é se aproximar de Deus e de Jesus. Se esvaziar de si mesmo para ter espaço para Ele dentro de você. Enquanto estiver tentando preencher a sua vida com as coisas desse mundo ou preservá-la para si mesmo, só vai conseguir perdê-la. E se você não tem Jesus, vai perdê-la para sempre. Mateus 16:25. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este vai encontrá-la. Então pare de perder tempo com mentiras espirituais e acorde para a guerra espiritual que está sendo travada neste momento. Se você é um cristão, tem a obrigação de lutar contra o inimigo de Deus. Foi para isso que você se alistou no exército. Ah, mas eu não me alistei nesse exército. Sinto te informar, mas quando recebeu Jesus como seu Salvador, Ele te convocou. Paulo escreveu isto lá em 2 Timóteo 2, 3 e 4. Sofra comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, você foi convocado. Pode desertar se quiser, ou pode ficar sentado sem fazer nada. Pode agir como um covarde, ou pode se dedicar e lutar com garra. Independente da atitude que escolher, a guerra espiritual vai continuar. E se você decidir não lutar, vai estar ajudando o lado inimigo. Lembre-se do que Jesus falou em Mateus 12:30. Quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. Mas não é isso que Jesus espera de você.
O verdadeiro cristão se fortalece lendo a palavra de Deus e depois vai enfiar o pé na porta do inferno para libertar as almas aprisionadas pelo inimigo. Paulo também escreveu em 1 Timóteo 4:1: o Espírito Santo diz que nos últimos dias muitos vão abandonar a fé e dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é isso que está acontecendo hoje, com todas essas doutrinas de espíritos guiando os seres humanos. Por isso é que nós cristãos precisamos lutar de verdade. Lá no Antigo Testamento tem a história do rei Davi. Ele tinha no seu exército um grupo de soldados muito fiéis e corajosos. Eram os 30 melhores. Se você tiver curiosidade, leia lá no capítulo 23 de 2 de Samuel. Começando no versículo 8 está a lista dos valentes de Davi. São soldados que lutaram com tanta garra que fizeram história. Eles encaravam multidões de exércitos inimigos, algumas vezes até sozinhos no campo de batalha. Mas tinham determinação e fé em Deus e sempre venciam. E o que Jesus precisa é que os cristãos de hoje sejam o seu bando de valentes de Davi. Olhem, as trevas cobrem a terra e a escuridão os poros, mas sobre ti aparece o Senhor e sua glória se vê sobre ti. Levante, brilhe, já vem tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Oh, levante, brilhe, já vem tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Oh, os valentes de Davi, somos valentes de Davi, somos valentes de Davi. Os valentes, os valentes, os valentes de Davi. Os filhos daqueles que te oprimiram também virão ensinando-te. Os que te desprezaram vão se prostrar, prostrar até a planta de seus pés. Oh, os valentes de Davi, somos valentes de Davi, somos valentes de Davi. Os valentes, os valentes, os valentes de Davi. Vou te chamar a cidade do Senhor, a Sião dos santos de Israel. Vou te chamar a cidade do Senhor, a Sião dos santos de Israel. Os valentes de Davi, somos valentes de Davi, somos valentes de Davi. Os valentes, os valentes, os valentes de Davi. Então levante, brilhe, já vem tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levante, brilhe, já vem tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Oh, os valentes de Davi, somos os valentes de Davi, somos os valentes de Davi. Os valentes, os valentes, os valentes de Davi. Os valentes de Davi, somos os valentes de Davi, somos os valentes de Davi. Os valentes, os valentes, os valentes de Davi. Os valentes, os valentes, os valentes de Davi. Os valentes, os valentes, os valentes de Davi. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você pode encontrar todos os programas que já foram ao ar e ainda muitos vídeos inspirados sobre diversos temas cristãos. Se quiser mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 31996903688. 31996903688.
Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Espero você na semana que vem e que Deus abençoe seu final de semana. Venha seguir conosco. É o tempo do fim. Profecias estão se cumprindo. E você sente que é chegada a hora. A multidão está te consumindo. E você no meio dela não sabe o que fazer. Nós temos uma nova vida, um novo mundo pra você. Mas está escrito que ele vai voltar. Mas está escrito que ele vai voltar. E a fome e a sede